A paz do Senhor, queridos, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa estreia do programa Edificando Vidas. Estamos muito felizes nesta noite, agradecidos a Deus por essa rica oportunidade única de estar aqui com você. E eu tenho certeza que nesta noite, através dos testemunhos, estamos aqui com um casal abençoado, que muito em breve estaremos aqui apresentando para vocês. Queremos também agradecer ao nosso querido pastor presidente, Alexandre França, a sua esposa, né, a nossa querida coordenadora, a irmã Liliane. E hoje, no programa, né, estamos iniciando aqui, e é o primeiro dia, mas é o primeiro dia de muitos, e hoje nós estamos com um casal assim, e com um testemunho do presbítero Reginaldo, e ele é um dos primeiros nesta noite, mas com certeza, quem sabe no próximo será o seu. E eu quero convidar você, quero convidar a sua família, para nós estarmos fazendo uma oração em agradecimento ao nosso Deus. E convido também a todos que estão aqui, né, todos que estão aqui na mídia, os nossos queridos irmãos, e vamos orar agradecendo a Deus. Querido Deus, Pai querido, nós louvamos o Teu nome nesta noite. Somos gratos por essa rica oportunidade de estar na Tua casa, Senhor, aqui com os Teus filhos, nessa estreia, Senhor, desse programa, Edificando Vidas. E eu tenho certeza, Senhor, que este projeto que nasceu no Teu coração edificará muito, Senhor, e que possamos, nesta noite, com esse testemunho abençoado, entrar nos lares, nas vidas, e que elas sejam impactadas através do Teu Espírito Santo. Nos dá a direção de tudo e nos conduz em tudo, pois tudo é para a honra e glória do Teu nome. E com muita alegria também já vamos iniciar louvando ao nosso Deus. Abre o teu coração, vamos adorar. E estamos também aqui com o nosso querido presbítero Raoni, e ele vai estar adorando. Adora o Senhor em espírito e em verdade nesta noite. Aleluia. Você que está na sua casa agora nos assistindo, feche os seus olhos onde você está. Comece a falar para o Senhor aquilo que você não falou durante o dia. Talvez você passou um dia ocupado com os afazeres, mas pare agora por um momento. Comece a expressar para o Senhor palavras de amor. Diga: Senhor, Tu és a minha vida, Tu és a razão do meu existir. Eu não consigo viver sem Tua presença. Aleluia. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Diga: dar-me de beber. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Declare: não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi Deus falar, Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador.
beber, pois tenho sede. Declare: não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias. Levante suas mãos onde você está e declare: o meu Salvador. Declare comigo: tu és. Declare. Diga que Ele é a fonte que me encontrou. O meu Salvador, tu és, porque a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. A Bíblia diz que quando o sacerdote era ungido e que ele tomava posse do cargo de sacerdote, no seu primeiro sacrifício, Deus descia fogo do céu e consumia o sacrifício. Mas o texto vai dizer em Levítico que todos os dias pela manhã o sacerdote se acordava, removia as cinzas do altar, levava para fora do templo, num lugar limpo, jogava as cinzas fora e colocava lenha no altar. E o texto vai dizer: e o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Sabe, às vezes nós queremos responsabilizar Deus por não sentirmos mais a presença, por não conseguirmos mais adorar o nome do Senhor. Mas como o texto diz, Deus mandava o fogo, mas a responsabilidade de fazer o fogo permanecer aceso era do sacerdote. Talvez hoje você não sente há muito tempo mais a presença do Senhor, mas esse dia escolheu o Senhor para que você volte a sentir a sua presença. Você pode declarar comigo: vim para adorar-te. Declare: vim para prostrar-me, vim para dizer-te que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vem comigo, diz: eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar dos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus.
onde flui o amor. Aleluia. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Escute Deus falar com você nessa noite. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Cante comigo aí, vá. Então louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. E comece a cantar com muito louvor. 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 A gente precisa entender o que Deus está falando. Ele está falando com você nessa noite. Aleluia. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer, porque Ele já está fazendo. Aleluia. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Declare comigo. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor. Onde você está agora, levante as suas mãos aí e declare comigo. Deus vai na frente. Deus vai na frente, abrindo caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. E comece a cantar com muito louvor. Com muito louvor, 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 com muito louvor. Não importa se você está chorando agora, sofrendo agora, angustiado agora. Daqui a pouco isso vai passar.
E aquela noite escura que parece que não tem fim. E você às vezes questiona: Senhor, por que tua palavra fala que o choro dura a noite? E a alegria vem pela manhã, mas parece que a noite não passa. Eu choro, choro, choro. E quando penso que o sol vai raiar, que o sol vai aparecer, que o dia vai chegar, o dia não chega, e continuo chorando, e só continua trevas, parece que o céu está de bronze. Mas eu quero te dizer nessa noite que o Senhor não te esqueceu. Ele tem visto tuas lágrimas, o teu pranto, o teu lamento, o teu choro. E o dia de cantar vai chegar, porque aquele que leva a preciosa semente chorando voltará trazendo consigo os seus olhos cantando e sorrindo. Então não importa a tua situação hoje, então louve. Cante comigo. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Comece a testemunhar agora aí no chat. Vai falando que o Senhor está falando com você. Seu louvor invade os céus. Cante mais forte que você puder. Deus vai na frente abrindo caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, pela fé levante suas mãos e comece a cantar com muito louvor. Com muito louvor, 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 com muito. Cante ao Senhor. Com muito louvor. Amém, glória a Deus. Que louvores abençoados que edificam a nossa vida. E retornando aqui, eu estou vendo aqui no chat, onde muitos amigos, queridos irmãos, estão aqui interagindo, orando, adorando. E queremos enviar saudações a todos vocês, um forte abraço. Vocês, por gentileza, compartilhem esse link, compartilhe o programa, a live, para que outras vidas venham ser abençoadas. E eu tenho certeza que você está aí super, hiper ansioso, ansiosa para saber do casal que está aqui nesta noite, que vai aqui trazer o seu testemunho, mais precisamente o presbítero Reginaldo, onde ele tem aqui um testemunho edificante para a minha vida, para a sua vida. Então, se você tem um parente, um amigo em que você queira edificar a fé desta pessoa, então compartilhe aí, dá o seu like, porque com certeza outras pessoas irão ver, vão verificar depois, tá certo? Então, eu já quero aqui dar boas-vindas, né, ao presbítero Reginaldo. Boa noite, querido. A paz do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Está com ele também a sua esposa, a nossa querida irmã Daniela. Este casal abençoado, eles fazem parte aqui da nossa Igreja Libertas. E eu creio que para nós, né, estreando aqui o programa Edificando Vidas, e eu me recordo no Congresso dos Jovens, que você, presbítero Reginaldo, já entrou, né, contando o seu testemunho, e foi lindo. E agora, nesse momento, não vai ser diferente. Então, seja muito bem-vindo. E nós estamos curiosos aqui para saber, ansiosos sobre o seu testemunho. Eu
pude, né, assim, saber um pouco, né, o privilégio, mas não na intensidade agora, com mais detalhes, juntamente com todos os telespectadores que estão agora nos ouvindo. Então, nós queremos saber, e a pergunta que não quer calar, é se o senhor já nasceu no berço evangélico, né? Como foi a sua infância, pode se apresentar, fique à vontade, sinta-se em casa, tá certo? Essa é a nossa casa, é a casa do nosso Pai, fique à vontade. Pai do Senhor, irmã Vilma, Amém. Pai do Senhor, irmã Daniele, quero desejar a paz do Senhor a todos que nos assistem. Para mim é uma honra poder estar aqui em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por essa oportunidade, como também a senhora, né, ao nosso pastor Alexandre França, pela oportunidade, a confiança que nos é dada. E para mim é um privilégio poder fazer parte do primeiro Edificando Vidas. Esse é a estreia hoje, para mim é maravilhoso poder estrear aqui com vocês e falar um pouco do meu testemunho. Eu vou responder sim, como foi a minha infância. Antes eu quero deixar aqui frisado que o Senhor, Ele permitiu que eu passasse por tudo que eu passei, irmã Vilma, para que o nome dele fosse glorificado através da minha vida. Então, para mim, é um prazer contar o testemunho, como também para mim é um grande desafio, porque a gente vai tocar um pouco em algumas feridas do passado, não é? Vai expor um pouco aqui a nossa vida, mas que essa exposição seja para a glória e honra do nome do Senhor nosso Deus, tá? A senhora perguntou sobre a minha infância, onde eu nasci. Eu sou filho de Reginaldo Vieira, por isso que eu sou o Júnior, não é? Da Elizabeth. Tenho um irmão por nome de Samuel. Eu e meu irmão, nós nascemos no estado de São Paulo, para ser mais preciso, na cidade de Diademas, não é? E é interessante que meus pais pernambucanos, minha mãe afastada da igreja, não é? Se desviou da igreja para namorar com o meu pai, né? E meus avós não concordaram com esse relacionamento, então ela resolveu fugir com o meu pai para o estado de São Paulo. E quando lá ela chegou, ela engravidou, não é? E lá foi onde nasceram o Samuel e o Reginaldo, não é? E depois, com mais ou menos 4 anos de idade, meu irmão, eu com 2 anos de idade, nós retornamos. Os meus pais voltaram para o estado de Pernambuco, para a cidade de Olinda, aonde eu fui criado ali naquele ambiente da casa da minha avó, porque quando eles tinham fugido para São Paulo, quando retornaram, não tinham lá, né, para morar, estavam já com 2 filhos, e então eles voltaram e foram residir na casa da minha avó, a irmã Elisete, que não está mais entre nós, mas que para mim é um prazer poder ter tido esse tempo, esse período ali, naquele ambiente, que foi o lugar onde eu conheci Jesus. Eu conheci o Senhor por intermédio da minha avó, que sempre foi crente, componente de círculo de oração, aquelas irmãs canela de fogo, não é? E na casa da minha avó era ponto de pregação, enfim, por aí vai. E com quantos anos mesmo que o senhor conheceu o Evangelho? Eu me converti aos 9 anos de idade. Mas aí eu já frequentava a igreja, né? Já frequentava a igreja porque minha avó crente, a gente foi crescendo naquele ambiente e minha mãe começou a construir uma residência para ela e esse período a gente ficou na casa da minha avó. Então nós íamos para a igreja de todo jeito. A vovó não tinha esse negócio de ficar em casa, não, vai para culto. Vai ter culto, vai para o culto. Então a igreja era bem próximo à casa da minha avó e então nós íamos sempre para a igreja. Mas aí a convenção mesmo, ela veio aos 9 anos de idade, em um dos cultos na casa da minha avó, foi lançado o convite, eu ainda não tinha confessado a Jesus, e ali eu aceitei Jesus como meu Salvador aos 9 anos de idade. E eu tenho até uma curiosidade, porque é interessante que quando eu aceitei Jesus, eu ia para a igreja, com a minha avó, e depois de convertido eu queria ser igual os demais irmãos da igreja. Então, sempre oravam antes de começar o culto, e os irmãos se levantavam com os olhos cheios de lágrimas, não é? E eu, 9 anos, eu não chorava ainda assim, eu não sei. Eu ainda não conhecia, era muito novo ainda essa convenção. E eu me lembro que eu ficava ali de joelho, muitas vezes eu bocejava assim, para simular as lágrimas, né? E ali poder também sentir o mesmo que os irmãos, essa era a minha ideia. Bem criança, né? Mas eu creio que, com certeza, esse início
deu toda a referência e a sua adolescência e assim pelo que o senhor, né, me falou assim em poucos minutos, foi muito marcante esse momento da sua adolescência, e a gente quer ouvir, né, tem o seu testemunho, ele é muito forte, né? O senhor foi aí para um mundo das drogas e nós queremos saber como que se deu o início, se o senhor sofreu algum trauma, alguma decepção, para que após a sua, né, apesar que o senhor com 9 anos, muito novo, uma criança ainda, né, já chegando para a fase da adolescência, mas o que levou, após a sua conversão, o senhor entrar por este caminho? Eu me lembro que quando eu me converti ao Senhor, aos 9 anos de idade, era tudo muito novo para mim, não é? Meu pai nunca tinha sido crente, nunca. Ele faleceu, eu vou falar isso aqui, há um ano atrás, e aceitou Jesus no leito do hospital, não é? E morreu salvo para a glória de Deus, mas ele não conhecia Jesus. E minha mãe afastada da igreja, não é? E nessa volta, eles terminaram de construir a casa, e assim, quando nós fomos morar no novo lar, no lar mesmo da casa da minha mãe, junto com meu pai e meu irmão, nós 4, aconteceram muitas brigas na minha casa, na minha família, não é? Meus pais se desentendiam muito, e assim, meu pai nunca agrediu minha mãe, assim, mas de forma verbal muita agressão verbal, não é? Eles discutiam muito, e o ambiente da minha casa já não era mais confortável para mim, não é? E eu, ao invés de me apegar com Jesus, daqui 9 anos de idade, não é? De vez de eu me apegar com Jesus, eu novo convertido, eu comecei a me envolver com algumas pessoas e passar o máximo de tempo, irmã Vilma, fora da minha casa, que não era um lar, porque existe a diferença entre uma casa e um lar, não é? Um lar onde há a presença do Senhor, um ambiente onde o Senhor ele é o principal. De fato, nesse ambiente terá paz, mas quando não tem essa presença de Jesus, não é? O ambiente fica um pouco difícil. Então, foi isso que aconteceu. Meus pais discutiam muito, e para entrar na questão das drogas, eu comecei a ficar o máximo de tempo fora de casa, entre amigos, e comecei a conhecer algumas pessoas. Então, assim, aos 11 anos de idade, eu provei a primeira vez a maconha, né? Eu foi a porta de entrada para vários outros tipos de drogas que eu usei ali ainda na minha infância. Irmã Vilma. Então, assim, dando continuidade aqui, naquele período, quando eu conheci as drogas, eu me lembro que, antes ainda de eu provar a primeira vez, pelo fato de eu andar com muitas pessoas, com outros jovens e adolescentes que também eram usuários de drogas, e as pessoas já diziam que eu era, né? E eu não tinha usado ainda. Aí, uma certa vez, uma pessoa estava fumando, um grupo de amigos, na verdade, de adultos, né? Estava fumando, eu estava próximo. Certo. Então, eles perguntaram a mim, você não quer provar, não quer usar? E eu acabei usando pela primeira vez. É sempre assim, né? Sempre tem aquela questão... você não quer provar, e às vezes até se você não querer provar é porque você é arcaico. É sempre essas más amizades, né, acabam influenciando, e você vai até nesse pensamento de que eu vou aqui por curiosidade, e acaba entrando num caminho, às vezes, sem volta, né? Mas eu creio que agora, no desenrolar ainda desse testemunho maravilhoso, né, sobre essa sua infância, adolescência, e como que se deu aí essa continuidade, e o senhor experimentou, né, a maconha e foi evoluindo, ou parou apenas nisso? Isso mesmo. A palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo, não é? Então, eu comecei usando drogas, e aquilo ali foi uma sensação diferente para mim. Por quê? Porque aquele dia específico que eu usei pela primeira vez, eu saí de casa muito angustiado. Meus pais haviam discutido, se desentendido, e muita gritaria, muita coisa, e sempre que isso acontecia, eu saía de casa, e
E aqui eu já estava afastado, porque eu aceitei Jesus, mas não permaneci, não é, ali nos caminhos do Senhor. E eu saí ali muito, muito triste, eu saí muito angustiado. E foi nesse dia que eu provei e eu tive uma sensação de liberdade, porque o êxtase naquele momento não é, do efeito da droga, aquilo ali para mim eu disse, uau, eu consegui sair do meu mundo, não é, desse lugar que eu quero. Eu encontrei um lugar para que eu possa me esconder. Um refúgio, na realidade, né? Foi nas drogas que eu encontrei um refúgio. E ali eu usava cada vez mais e sempre eu não deixava o efeito da droga passar, não é, praticamente. Sempre que eu usava e que ia chegando próximo que eu estava sentindo, eu usava novamente. E ali eu fui me envolvendo e parti para outras drogas. E assim, foi aí, nesse período de tempo, que eu comecei a me envolver com o tráfico de drogas, né? Comecei com transportando, porque assim, nesse vício todo, eu precisava manter. Como manter financeiramente o custo das drogas, né? Que os meus pais não me bancavam com isso, não é? E aí eu conheci algumas pessoas que me ofereceram a oportunidade diabólica, não é? Satânica, de transportar alguns entorpecentes. E eu fui transportar. E com quantos anos o senhor iniciou a nos traficar mesmo? Ainda nos 11 anos de idade. Com 11 anos de idade. E alguém pode, de repente, até perguntar assim, mas tão novo, né? Como é que pode uma criança? Na palavra de Deus, nós temos exemplo de 3 reis que reinaram ainda na infância. Né? Nós temos o Joás, que começou a reinar com 7 anos de idade e fez o que era bom diante dos olhos do Senhor. Nós temos o exemplo do grande rei Josias, que reinou aos 8 anos de idade, ele começou a reinar e fez o que era bom aos olhos do Senhor. E do rei Manassés, que começou a reinar com 12 anos de idade e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então aqui nós podemos analisar 3 fatos, né? E 3 pessoas que ainda na infância começaram a sua vida assim mais ativamente falando, né? A sua vida mais ativa ali, e 2 fizeram o que era bom diante dos olhos do Senhor. Sim. E o rei Manassés, com 12 anos, fez o que era mal. Agora, por quê? Porque por detrás de cada um desses reis que reinaram ainda na infância, existiram algumas pessoas que lhes orientaram, sacerdotes que orientou o rei Josias. E então, assim, a partir desses textos e desses exemplos bíblicos, eu percebo que depende muito da sua influência, de quem está ao seu redor lhe orientando, porque a criança precisa de uma orientação. As pessoas que estavam do meu lado só me orientavam e me conduziam ao caminho errado, ao caminho do crime. E por algum momento, assim, a sua consciência pesava, mesmo ainda o senhor muito, muito criança, com 11 anos, uma adolescente, né? O senhor tinha aquela questão do temor, que estava fazendo o que era errado, o que era certo. Como que foi essa sensação? Eu sempre tive o temor do Senhor, né? Como eu disse, a minha avó me apresentou Jesus. E eu sabia quem era Jesus. Nesses cultos da casa da minha avó, eu recebi muitas promessas de Deus. Eu me lembro que ainda na minha infância eu colocava uma mão na minha cabeça, as irmãs do círculo de oração que iam orar na casa da minha avó, colocava a mão e dizia, essa criança será um grande homem de Deus, será um pregador da palavra, vai ganhar muitas vidas para o reino do Senhor, para o reino de Deus. E eu acredito que foi a partir daí que o inimigo começou, de fato, a trabalhar para tentar impedir projetos de Deus, os projetos do Senhor na minha vida, mas o temor nunca saiu do meu coração. O temor sempre esteve ali, e eu acredito que foi esse temor do Senhor que me fez colocar o pé no freio em algumas situações, em algumas coisas que aconteceram na minha vida. Então, esse temor do Senhor, e que não pode faltar no coração de ninguém. É como a palavra de Deus diz, ensina o teu filho no caminho que deve andar, porque depois que ele crescer, ele não se desviará desse caminho. A palavra sempre arde como fogo no coração. Só que vem o fator drogas, né? Sim. Drogas. Então, você envolvido com as drogas, as amizades, e essa idade de 11, 12 anos de idade, você está totalmente vulnerável a ser influenciado pelas pessoas que estão ao seu redor, não é? Então, eu tinha como modelo, como exemplo, os meus amigos que eu tinha feito ali naquele ambiente de drogas. E qual era o comportamento desses amigos? Uns eram usuários, outros eram traficantes,
Então, o que é que eu queria ser? Eu decidi no meu coração, mesmo com temor, que eu queria ser igual aos meus amigos, que eu queria, além de usar, eu agora queria me sustentar através das drogas, e foi assim que eu comecei a traficar drogas ainda com 11 anos de idade, eu comecei já a ficar naquele ambiente ali, que é chamado de boca de fumo, né? Chamavam de o ambiente, chamam de boca de fumo, de biqueira, né? É o lugar onde os viciados vão buscar drogas. E eu comecei ficando ali com os meninos, daqui a pouco eu já estava vendendo com eles, e foi assim que eu iniciei o tráfico de droga, que aí se estendeu por muitos anos da minha vida. E as drogas, irmã Vilma e queridos que estão nos assistindo nesse momento, as drogas, ela te leva a ambientes, não é, que você nunca imaginou de chegar. Então, você começa de uma forma, eu comecei vendendo, e assim, as pessoas que eu andava também vendiam drogas e tinha rivalidade com outros. Aí começa a rivalidade, começa você a ser ameaçado, e por aí vai. Esse é o desenrolar da história. Eu me recordo, quando nós conversamos, que o senhor falou que foi preso, né? E com quantos anos que o senhor foi preso? Pronto. Eu fui preso, para ser bem preciso, 7 vezes, né? Fui detido 7 vezes. 3 dessas 7 vezes eu, de fato, fui para uma unidade prisional, né? Porque as primeiras vezes, as primeiras quedas, aconteceram ainda muito novo, numa idade que eu não tinha, não tinha uma unidade prisional para comportar um adolescente, uma criança, né? Com 11 anos, 12 anos de idade. Não tinha. Então, eu fui preso ainda, fui detido por 4 vezes, nesse período que eu não podia ficar, e fui a DPCA, minha mãe. E é interessante o fato que todas as vezes, praticamente, que eu era detido, era próximo ou no dia do aniversário da minha mãe. Era interessante isso. E ali, 4 vezes eu fui detido, mas aí, mais precisamente, de forma mais contundente, de ficar mesmo preso na unidade prisional, foram 3 vezes. 3 vezes. E quantos anos, assim, o senhor permaneceu? Dentro da unidade prisional. Então, com 14 anos de idade, eu fui preso a minha 5ª vez, se não me falha a memória agora, e nesse período eu estava numa situação bem delicada da minha vida, não é? Porque o Senhor me permitiu ser preso para me dar um livramento muito grande, porque nessa questão do tráfico de droga eu comecei a fazer alguns rivais, não é? E andar com pessoas, enfim, que iam cometer crimes e nós íamos juntos, porque o que acontece? O tráfico de droga funcionava mais ou menos, pelo menos no meu tempo, dessa forma, não é? Nós tínhamos uma alta e uma baixa. Então, quando a polícia batia no local onde estava a droga, ou escondida, ou onde nós estávamos comercializando as drogas, eles levavam. Então, para que a gente recuperasse, conseguisse dinheiro para comprar droga novamente, continuar vendendo, aí partiu para os assaltos, né? Então, foi aonde a gente partiu para outro lado. E nessa questão do assalto, da disputa pelo tráfico de droga, eu comecei a criar algumas inimizades, né? Algumas pessoas começaram a tentar tirar a minha vida, querer tirar a minha vida, comecei a ficar ameaçado de morte, não é? E eu me lembro de um livramento que o Senhor me deu, muito grande, assim, para mim foi extraordinário, porque eu estava vindo um determinado dia de um dos pontos de tráfico de drogas que a gente vendia, e era de madrugada, não é? Eu estava vindo armado, o revólver estava na minha ponchete, e eu sentei em uma esquina, junto com um amigo meu, chamado Compassa, na época, não é? Que era o rapaz que fornecia as drogas. Então, eu entrei nessa esquina sentado, e havia uma pessoa que tinha me ameaçado, né? Disse que aonde me pegasse, tirava a minha vida, devido ao tráfico mesmo, ali, a rincha pelo tráfico de drogas. E eu me lembro que eu sentei, assim que eu sentei, essa pessoa surgiu na esquina da rua, irmã. E nessa hora, eu lembrei, fiz uma oração ao Senhor, e ele estava, quando ele surgiu na esquina da rua, ele estava com um revólver já em punho, e não dava tempo. Se eu abrisse a ponchete para tentar tirar o revólver que eu estava, ele atiraria em mim. E só me deu tempo de fazer uma oração, uma única oração. E naquele momento eu lembrei do Senhor, e eu disse: Senhor, não permita que esse homem tire a minha vida neste lugar, porque se o Senhor tem promessa na minha vida, eu sei que o Senhor vai cumprir todas essas promessas que o Senhor tem. E eu me lembro que ele passou por mim, armado, com o revólver na mão, olhou para mim, o rapaz que estava comigo, e deu boa noite, boa noite. E ele falou comigo como se fosse qualquer outra pessoa, menos
o desafeto dele, menos a pessoa que tinha intriga com ele. E naquele momento eu não entendi, fiquei muito gelado e eu só sabia dizer: Senhor, muito obrigado, muito obrigado. Eu saí dali imediatamente e no outro dia Deus usou uma irmã para mim na rua, não é? A irmã veio em profecias, em línguas estranhas, marchando na minha direção, porque eu voltei para o ponto de tráfico de droga, né? Eu esqueci, no outro dia eu esqueci do livramento que Deus me deu e voltei. E essa irmã veio marchando, assim, chegou até onde eu estava armado naquele dia, com uma bolsa de droga do lado. Ela olhou para mim e disse: homem, jovem, eu, o Senhor, tenho zelo pela tua vida. Coisa linda. E eu me lembro que ela disse assim: eu, o Senhor, ontem, durante a madrugada, eu, o Senhor, te dei um grande livramento quando eu ceguei o homem para que ele não tirasse a tua vida. Glória seja dada ao nome do Senhor. E um grande livramento. E 3 dias depois, eu fui preso. Isso aí aos 14 anos de idade. 3 dias depois, eu fui preso, depois dessa profecia. E o Senhor preservou a minha vida, porque Ele permitiu que eu caísse na unidade prisional para que eu não morresse aqui fora. E lá, assim, junto com os detentos, como era lá dentro, como que o senhor se comportava, se ali dentro o senhor ouviu alguma palavra também, ali junto, enfim, se ali o senhor fazia alguma oração, como foi essa experiência lá dentro? Pronto, aos 14 anos de idade, o temor já era bem menos, né? Porque vai vindo a insensibilidade espiritual. Quanto mais distante, e aqui vai para quem está nos ouvindo nesse momento, quanto mais distante você ficar de Deus, a cada vez mais você vai ouvindo menos a voz de Deus. O Espírito Santo vai se afastando de você, você vai percebendo que a frieza espiritual. Então, nesse tempo que eu entrei, eu já quase não tinha temor do Senhor, né? Aqui eu já tinha cometido alguns crimes, bastante crime, e essa questão de cometer crime, quanto mais você vai fazendo, mais você vai perdendo esse temor, essa sensibilidade, né? Do que é. Para mim, o certo era fazer o que era. E eu gostava daquela vida. Eu passei um tempo que eu comecei a gostar daquilo, né? Porque eu sempre tive, desde a minha infância, essa questão de liderar, não é? Eu tinha muito essa coisa de querer estar à frente, de estar as coisas, e isso aí. Espírito de liderança, né? Porém, num lugar de uma forma errada. Isso, né? Mesmo. Então, assim, só para que a gente entenda, quando eu fui preso, dessa vez foi com tráfico de drogas, não é? Fui preso por tráfico de drogas, quando eu entrei, aos 14 anos, e só que eu já tinha outros crimes. E nessa de me enxergarem como uma pessoa muito inteligente, eu comecei a fazer o quê? Muitos assaltos antes de os meus colegas, os comparsas ali irem cometer o crime. Eles pediam que eu fosse antes e analisasse o local, né? Então eu analisava o local, via se tinha segurança, se não tinha. Então eu dava a eles a coordenada correta e eles iam fazer o crime e dava certo, como eu falei, dava certinho. Então eu comecei a ganhar essa fama. Toda essa estratégia, né? Do inimigo, Sim, para que eu fosse me sentindo alguma coisa. Então quando eu cheguei na unidade prisional, eu já era conhecido por algumas pessoas, né? Que já falavam do meu vulgo, não é? Já falavam do meu nome lá dentro. Então, quando eu já cheguei com uma certa pampa, né? Com uma certa altivez. E isso aí foi bem complicado, porque, através disso, eu passei a liderar alguns pavilhões, que é chamado de ala, lá na unidade prisional, e, a partir daí, também conseguir inimizades lá dentro, muita inimizade, naquele ambiente de presídio. Então, respondendo a sua pergunta, lá dentro eu continuei fazendo o que era errado, mas aí cada vez mais me aprofundando naquele fundo, né, do poço que eu me encontrava. Mas dentro da prisão o senhor recorda assim de algo especial com o senhor, algum momento em que o senhor foi impactado de alguma forma? Isso. Pronto. Quando eu fui preso, assim que eu cheguei, eu fui para uma unidade prisional chamada de CENIP, não é? Esse ambiente era onde você passava, era uma espera, né, de 3 meses. E nesse ambiente, dependendo da sentença, você ia transferido para uma outra unidade ou você era liberado, né? E eu lembro que eu aceitei Jesus, eu voltei para Jesus ali naquele ambiente, próximo da minha audiência, né?
E eu disse assim, eu vou aceitar Jesus no meu coração, porque Jesus vai me tirar desse lugar. E eu disse assim, Senhor, eu vou aceitar. Então, algumas pessoas iam evangelizar lá, todos os domingos tinha evangelização junto com a visita, e eu fui evangelizado e me voltei para o Senhor, não é? Mas o meu objetivo era que ele me tirasse, não é? Então, quando eu fui para a audiência, eu fui condenado de fato e não fui liberado, e daí eu não permaneci na presença do Senhor. Então, eu tive esse encontro com Jesus lá dentro, mas não permaneci. Naquele ambiente de presídio, irmã Vilma, eu dessa vez, fui preso, fui liberado, depois de alguns meses, e fui preso novamente, certo? E dessa vez que eu fui preso, eu passei mais cerca de 1 ano e fugi do presídio, né? Houve uma rebelião dentro da unidade prisional, e eu fugi nessa rebelião. Eu me lembro que eu fugi do caso de Abreu Lima, lá na cidade de Abreu Lima, no bairro de Caetés 1. Ali tem uma mata grande, e eu fugi... Aqui em Recife. Aqui em Recife. Aqui em Abreu Lima, não é? Certo, aqui em Pernambuco. E eu me lembro que eu fugi pela mata, não é? Naquela fuga, aquele dia fugiram 112 detentos, né? E eu fugi junto com esses. E quantos anos o senhor estava quando o senhor fez essa fuga? Essa fuga eu tinha 15 anos. Cerca de 15 anos. E eu fugi, saí de lá de mais ou menos 5 horas da tarde e fiquei até quase meia-noite dentro da mata, aonde o Senhor me deu muitos e muitos livramentos ali, naquele lugar onde eu fiquei escondido, para só de meia-noite poder sair dali. Então, eu fiquei de 5 horas da tarde até meia-noite dentro da mata, naquele ambiente. E eu me lembro que quando eu consegui chegar em casa, o primeiro lugar que eu fui, as primeiras pessoas que eu fui me encontrar foi novamente com as pessoas que faziam parte dessa minha vida, do tráfico, e voltei tudo de novo. Continuei no tráfico de droga, continuei nesse envolvimento cada vez mais profundo. Aí veio a última queda, a última vez que eu fui preso, que aí dessa vez eu fui preso por tráfico de droga, porte ilegal de arma, descumprimento de medida e uma fuga, que foi essa fuga do presídio. E foi a última vez que eu fui preso, a 7ª queda, e foi aí que eu me encontrei de uma vez por toda, definitivamente com Jesus. E depois de tantos delitos, aí, por último, o senhor ainda permaneceu quanto tempo detido? Detido, pronto. Dessa última vez, eu fiquei cerca de quase 2 anos, cerca de 2 anos, na unidade prisional. Eu entrei ainda aos 15 e saí aos 17 anos de idade. Dessa vez foi quando eu passei 1 ano, nesse período eu passei 1 ano, distante dos caminhos do Senhor, dentro da unidade prisional, fazendo tudo que você imaginar que era de pecado ali dentro mesmo, de crime. E eu me lembro que minha mãe, nesse meio tempo, a minha mãe tinha já desistido praticamente de mim, né? Nessa última vez que eu fui preso, minha mãe desistiu de mim. Então, ela não ia mais me visitar, eu não recebia a visita de nenhum parente meu, e isso fez com que eu me revoltasse ainda mais e me aprofundasse ainda mais, para a senhora ter uma noção do quão profundo estava o meu envolvimento ali dentro daquela unidade. Que eu passei por vários pavilhões, não é? E fui expulso de vários pavilhões, até por fim eu ter que ir morar numa ala denominada ala 8, e aquele lugar era onde os detentos iam só como ala de castigo. Então, você cometia errava lá dentro dos outros pavilhões, você ia para esse pavilhão, passava apenas 1 mês, 15 dias de castigo e voltava. E o diretor mandou me chamar na última vez que eu fui, que houve uma briga comigo, porque eu tinha muito essa questão do espírito de liderança, né? Então, eu estava ali, comandava, junto com 3, 4. Aí, quando tinha a transferência desses outros detentos, eu ficava sozinho, né? Aí era o que chamavam, naquela época, de a cadeia rodava, não é? Era quando eles vinham, se revoltavam contra mim, eu ia para um outro pavilhão e não tinha mais pavilhão para me colocar. Então, o diretor da unidade prisional, ele mandou me chamar, e doutor Marcelo, e ele disse assim, olha, Reginaldo, você não tem condições de ficar em nenhum pavilhão, então você vai morar definitivamente até o final da sua sentença na ala 8. E eu fui morar nessa ala 8, e como, irmã Vilma, os detentos iam para lá e voltavam para os seus pavilhões, eu fui ficando mais velho do pavilhão, eu era o mais velho. Então, eu passei a ser o comando dessa ala, e ali
cometi vários tipos de crime, desde cobrar, de cobrança de, por exemplo, alguém foi para lá porque roubou alguma coisa de outro detento no seu pavilhão de origem e foi transferido para a ala 8, onde eu estava. Aí vinha de lá a mensagem daquele que foi roubado por ele, dizia assim, olha, eu não tinha visita nessa época, eu fumava, fumante, eu precisava de alimentos e tal. Então, essas pessoas me passavam a coordenada e diziam, fulano está indo para aí, roubou tal coisa aqui. Eu vou mandar umas coisas para tu se você furar ele. Então, eu ia lá, furava, fazia alguma coisa. Então, assim, eu comecei a cometer crimes dentro da unidade prisional nesse pavilhão, na intenção de receber alimentos, cigarro e essas coisas. Então, eu estava meio que servindo ali como cobrança dos demais detentos para quem chegasse naquele pavilhão. E isso fez com que eu ficasse muito conhecido dentro da unidade prisional, né? Onde por várias vezes tentaram tirar a minha vida, várias vezes tentaram tirar a minha vida ali dentro. Eu me lembro de uma vez que tentaram acabar com a minha vida através de um agente penitenciário, né? Um dos monitores. Eles falaram com ele e algumas pessoas que queriam me matar, eles falaram com esse agente e pediu que me transferisse para essa cela deles, né? Para que ele cometesse o crime lá. E ele me transferiu para essa cela de madrugada, me tirou do meu pavilhão, me levou para um outro pavilhão, me colocou na cela, junto com mais ou menos 5 pessoas que queriam tirar a minha vida. E ali começou o saceiro, né? Onde eles, com a arma artesanal... Desculpe perguntar para que a gente possa entender o que é saceiro. Saceiro começou a série de como é que eu posso usar a expressão, tortura, né? Quando eu falo de tortura, saceiro começou a série de tortura ali naquele ambiente e foi quando eu me vi ali dentro de um sanitário, né? E vários detentos me furando com a arma artesanal que era feito com ferro, né? Uma vara de ferro, eles afiavam a ponta e começaram a me esfaquear ali dentro. E eu fiquei numa situação tentando sair, só que aí o Senhor me deu mais uma vez um livramento, eu consegui de alguma forma sair dali. Até agora eu não sei como eu consegui sair, né? Houve muito barulho, muita zoada, porque quando me tiraram do meu pavilhão, os outros tentando se acordar e começaram a fazer barulho, né? Começaram a se revoltar, porque eles sabiam que estavam me colocando em um ambiente para que eu fosse assassinado. E então, pelo barulho e toda a repercussão, tiveram que me levar de volta e eu, bem machucado, voltei para o pavilhão 8. Então, foi um dos grandes livramentos que o Senhor me deu ali dentro. E o Senhor reconheceu que, naquele momento, foi mais um grande livramento, né? Eu sabia que foi a mão de Deus, né? E no caso, foi o último ali dentro, até a sua conversão de fato mesmo, o seu retorno. Não conversão, né? Mas assim, o seu retorno mesmo foi lá dentro ou na sua saída? Lá dentro. E entre vários outros livramentos que o Senhor me deu, porque sempre tinha rebelião, né? E sempre que tinha rebelião, tentavam invadir o meu pavilhão para tirar a minha vida. Muitos detentos se juntavam para tirar a minha vida. E muitos livramentos, muitos livramentos o Senhor me deu de morte ali dentro, muitos. E até que um dia eu estava tão terrível assim dentro do meu pavilhão que eu morava numa cela sozinho, não é? E quando os demais detentos faziam barulho no pavilhão, o agente dizia assim, se continuar eu vou colocar na cela de Tabajara, que esse era o meu vulgo, não é? Eu vou colocar na cela de Tabajara. E os detentos paravam o barulho na mesma hora. Não é? Eu não recebia visita, mas eu mandava a sacolinha. E cada uma das celas colocavam alguma coisa para trazer para mim. E eu estava com essa pampa toda, me sentindo o bambambam, né? Como diz a história. Sentindo o cara, né? Como diz aí esse ditado isso mesmo. popular. E vale salientar que, irmãos, que isso aqui não é para minha honra, tá? Não tenho nenhum orgulho disso. Não tenho nenhum prazer em falar isso. Eu tenho orgulho em saber que o meu Deus é um Deus que faz. Que o meu Deus é um Deus que transforma. Que o nosso Deus é um Deus poderoso que tira o homem do mais profundo abismo e faz sentar em cadeiras de príncipe com os príncipes da terra. A Bíblia diz que ele ergue do moturo, né, o necessitado. É interessante a expressão moturo, porque o moturo é o quê? É o lixo que está abaixo do lixo. E o Senhor vai lá e resgata essa pessoa. Eu estava perdido.
Eu estava perdido dentro de mim, mas Deus não havia me perdido de vista. Glória Aleluia. a Deus. As promessas continuavam de pé. Isso. Glória a Deus. A graça do Senhor entrou ali naquele ambiente de presídio. E eu me lembro que um bêbado, irmã Vilma, desviado do evangelho, foi pregar a palavra. Bêbado, desviado, a gente, monitor da unidade, ele chegou no meu pavilhão bêbado. Ele falava mais ou menos assim: boa noite para vocês. Eu estou embriagado, mas eu quero trazer uma palavra de Deus. E eu achei aquilo ali absurdo. Nossa. No meu coração eu disse assim: como é que um homem bêbado veio falar de Jesus? Não pode. Só que como eu estava muito tempo já dentro da cela, né? E ele disse que quem quisesse ouvir a palavra ia vir para o pátio, né? Para a parte para o meio do corredor. E eu disse: eu vou só. Eu levantei a mão dizendo que queria, só para ele abrir minha cela. E eu saí um pouco da cela, né? Daquele ambiente. E eu fui para o corredor e ele começou a falar de Jesus. Começou a dizer que Jesus é poderoso, que Jesus tinha um plano na vida de cada um daqueles que ali estavam. E ele disse assim: vocês não têm nada. Aí ele começou a falar que é uma palavra de confronto, que nós não tínhamos nada. O que é que você tem? Longe de Jesus. E ele foi tomado de uma autoridade assim, bêbado. Porque a Bíblia diz que se nós não clamarmos, até as pedras clamarão, não é? E ele bêbado ali começou a enfatizar. E ele dizia assim: vocês não têm nada. Aí eu me levantei revoltado. Levantei minha mão. Disse assim: eu tenho. Porque nesse período, meu filho havia nascido, não é? Com 14 anos, eu engravidei uma moça, não é? Sim. E nasceu o Cauã, que hoje tem 18 anos de idade, né? Ele já havia nascido nessa época. Eu acredito que eu já estava quase 17 anos de idade, ele já ia fazer 2 anos. Eu disse: eu tenho meu filho. Aí ele olhou assim para mim, parece que aquela cachaça dele, né, a bebida, saiu o efeito. Ele olhou para mim assim com autoridade e disse assim: o filho que você tem não é seu. O seu filho é de Deus. Você não tem nada. Aí eu fiquei assim detido, olhando para ele. E naquele momento eu retornei para a minha cela. E eu tentei dormir, irmã Vilma. Tentei dormir. Mas a palavra que vinha no meu coração era: eu não tenho nada. Essa foi a isca do Senhor. Um bêbado desviado do evangelho. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Aí eu me lembrei de um livrinho que eu tinha ganhado, das Testemunhas de Jeová. Eu tinha ganhado esse livrinho e ele é bem ilustrativo. E eu comecei a ler esse livro no mesmo dia. No outro dia eu li novamente, achei interessante a passagem falando sobre o lago de fogo. E o Senhor foi quebrando o meu coração através daquela leitura. E eu fui vendo a intensidade que era uma vida, uma eternidade sem Deus. Ali, os fins dos tempos, lago de fogo. Eu olhei assim e disse: meu Deus, eu não quero ir para esse lugar. Aí eu comecei a lembrar da minha avó, das vezes que eu fui para a igreja. Dos ensinamentos. Eu disse: Senhor, eu não quero ir para esse lugar. E eu dizia assim, lendo o livro, as lágrimas desciam. Eu dizia: Senhor, eu não quero ir para esse lugar. Me livra. E o Senhor começou a permitir que no meu coração, na minha mente, começou a vir um arrependimento. O Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração. E naquele momento, dentro de uma cela de presídio, lendo um livro das Testemunhas de Jeová, meu Deus, eu dobrei o meu joelho e disse assim: Senhor, eu quero te aceitar como Salvador da minha vida. E dessa vez eu nunca mais me afastarei dos teus caminhos. Aí começou uma outra jornada com Deus e foi maravilhoso. Tem sido maravilhoso até hoje. Então, foi nesse contexto que eu aceitei Jesus. Então, detalhe, quando eu aceitei Jesus, me levantei da oração. No primeiro, acabei a oração, me levantei. Nessa época eu estava morando com o agora diácono da igreja, o irmão Maicon. E ele estava morando comigo na cela e ele me viu se levantar daquela oração chorando. Ele me olhou assustado. Disse assim: Tabajara, o que foi que aconteceu? Tu estava fazendo o quê, homem? Eu disse a ele: eu estava orando. Tu fizesse o quê? Eu disse: eu aceitei Jesus como meu Salvador. E ele disse: e agora? Porque eu era o comando do pavilhão. Então tinha alguma coisa para fazer. Alguém errou, tem que furar, tem que passar por mim, eu tinha que autorizar, não é? Então ele disse: e agora? Como que quer dizer? Como é que vai ser? Eu olhei para ele e disse: e agora? Ele: e agora? O que é que eu faço? Eu disse:
por que você não aceita Jesus também? Ele começou a pregar. Foi, ele disse, glória a Deus. E eu faço como? Eu digo, faça a mesma coisa que eu fiz. E naquele dia ele dobrou o joelho dele, aceitou Jesus como Salvador. Então eu ganhei a minha primeira vida para Jesus no primeiro minuto que eu me converti ao Senhor, para a glória e honra do nome do Senhor. E daí não parou, eu comecei a ganhar vidas para o reino do Senhor. E eu ganhei um total de 21 almas ali para o Senhor dentro daquela unidade prisional. Lembra daqueles pavilhões que eu não podia ir, que eu já tinha sido expulso? Sim. Começaram a me chamar. Então, os monitores, em um determinado horário do dia, ia lá no meu pavilhão, me tirava do pavilhão, me levava para o pavilhão A. Eu chegava lá no pavilhão A, pregava a palavra do Senhor, pregava o evangelho ali, fazia uma oração. E eu ia em outro pavilhão, pregava, fazia uma oração. E eu me lembro que o respeito era tão grande, Deus colocou um respeito muito grande naqueles detentos por mim. Não é que eu me lembro que eu entrava em determinado lugar, o pessoal estava fumando cigarro, fumando maconha. E quando eu chegava, o irmão chegou para orar, apaga tudo. E começaram a apagar, e eu comecei ali pregar a palavra do Senhor. Fui transferido desse pavilhão para um outro pavilhão. E a minha cela, lembra que era a cela que quase ninguém morava comigo, porque ninguém queria ficar na minha cela, eu ficava só. Sim. Quando eu me converti, eu fui para a ala 7, e ali naquele ambiente, a minha cela era a cela que mais tinha detento. E era bem pequenininha, irmã, viu? Minha cela bem pequenininha, era espaço para 3, morava quase 10 na minha cela, porque todo novato que chegava, eu dizia assim, coloca na minha cela, tem vaga. Aí o monitor, mas rapaz, está lotado, coloca para cá, que era uma oportunidade. Eu disse, se ele vier para cá, ele vai ouvir Jesus, né? E era uma oportunidade de eu falar, e eu comecei a sentir prazer em falar de Jesus, em falar do nome do Senhor. E naquele ambiente, eu fui aprendendo também mais da palavra de Deus, porque alguns irmãos faziam um trabalho missionário ali, não é? Então, eu fiz o discipulado na unidade prisional ainda, né? Me formei no discipulado com os irmãos pregando ali a palavra, e depois que eu me formei no discipulado, eu passei a ser professor do discipulado naquele lugar, não é? E ganhei até um título de pastor, não é? Que eles me chamavam de pastor, os detentos que haviam se convertido ali através da minha vida, e foram momentos lindos, lindos, lindos que eu passei com o Senhor ali dentro. Experiências únicas, né? Únicas. Depois que eu encontrei Jesus, a minha vida mudou de uma vez por toda, completamente. Aí, quando o senhor saiu de lá, aí, até hoje? Não, até hoje. É interessante que eu me afastei com 9 anos, não é? E praticamente me voltei definitivamente aos 17 anos de idade. E de lá até hoje, eu nunca mais deixei. Jesus tirou tudo. Glória a Deus. Tudo. Desde dentro da unidade prisional, Jesus tirou tudo de mim. Eu acho que era o detento que mais falava palavrão, gíria. Eu era o que mais falava dentro da unidade prisional. Era o terror. O terror. E quando Jesus entrou, Jesus saiu tirando tudo, como diz a palavra de Deus. Ele colocou um novo cântico na minha boca. Glória a Deus. Não é? E isso trouxe respeito, porque os demais me olhavam, mas me olhavam diferente. Porque viam essa mudança. Não é? Eu me lembro que monitor, agente penitenciário, trazia pedido de oração para mim orar. E eu dizia assim, como é que pode um preso orar por pessoas que estão lá fora? Mas a graça de Deus começou a me envolver ali de uma forma que o Senhor começou a me destacar dessa forma e tirar tudo, irmã, tudo que era de mundano na minha vida, o Senhor começou a tirar, a me transformar ali naquele lugar, a trabalhar, a me modelar. De sorte que eu tinha medo de sair dali. Eu não queria mais. Eu dizia, Senhor, eu estou ganhando vidas aqui, estou aqui, mas eu não quero mais sair desse ambiente. Eu quero ficar aqui, que aqui está tão bom fazendo a tua obra. Então, o senhor saiu com 17 anos e até hoje, glória a Deus, que o senhor continua firme. Isso. Hoje o senhor é um presbítero, o senhor está com quantos anos hoje? Eu tenho 33 anos, 34 anos. 34 anos, glória a Deus. E depois dos 17 anos, aí a sua vida ministerial, a sua vida com Deus, sua intimidade, aí o senhor... né, deu os primeiros passos, eu creio, no ministério. E com quantos anos a sua vida ministerial iniciou para que o senhor chegasse, assim, resumidamente, até presbítero hoje, como o senhor que é uma bênção aqui na igreja? Isso. Deixa eu só falar rapidamente sobre como eu saí, não é? O Maico que eu tinha ganhado para Jesus... Um dia antes dele sair da unidade, ser liberado da unidade prisional, a gente já crente, servindo ao Senhor com alegria, Mike havia sido batizado, que o Senhor me batizou lá dentro, né, com o Espírito Santo, dentro da unidade prisional. Com mais prisão, ou menos 15 dias que eu tinha aceitado Jesus, eu estava ouvindo uma rádio, né, e eu comecei, no momento do presidiário, eu comecei a ouvir
e aquela rádio, e ele foi fazer a oração para Jesus batizar com o Espírito Santo, né? E eu estava ali naquele ambiente, eu dobrei o meu joelho, e ele começou a dizer assim: de aonde você estiver, dê glória a Jesus. E Jesus vai lhe batizar com o Espírito Santo. Você que está agora no seu lar, você que está agora no hospital, se ele falar presídio, é comigo. Ele disse: você que está agora na unidade prisional, você dobra o seu joelho, Jesus vai lhe batizar com o Espírito Santo. E eu dobrei meu joelho e comecei a dizer glória, 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 glória. E eu me lembro que entrou pela janela, eu senti com os olhos fechados, eu senti aquela claridade que entrava pelo combrogó da minha cela, e aquela claridade foi se aproximando de mim, e o glória a Deus começou a se misturar com línguas estranhas, e o Espírito Santo me batizou ali naquele lugar, e eu comecei uma jornada com Deus. Então, na minha liberação, eu me lembro que o Maico foi liberado, e um dia antes Deus avisou a ele e disse que ele seria liberado. Ele foi liberado primeiro do que eu. Ele saiu da unidade prisional, saiu a varal dele primeiro do que eu, e eu questionei a Deus. Eu disse: Senhor, como é que eu ganho o Maico para Jesus e ele sai primeiro do que eu? E o Senhor disse assim a mim: amanhã vai chegar a sua liberação. E isso aqui foi forte, muito forte, porque foi um desafio muito grande. Eu ouvi a voz do Espírito Santo: amanhã chega a sua liberação. Irmã, eu não tinha, ninguém me disse. Eu não tinha advogado. O advogado era pela unidade prisional. A advogada havia dito a mim que não sabia quando ia haver minha audiência, ia acontecer a minha audiência. E o Senhor disse: amanhã vai chegar a sua liberação. Então, essa experiência foi bem impactante. Não, mesmo, muito impactante. Né? Eu tive que dizer a todo mundo, né? Disse: olha, amanhã eu vou ser liberado, toma aqui minhas roupas. Eu comecei a repartir minha roupa, ventilador, o que eu tinha. Comecei a dar. Eu acho que as pessoas que estavam lá falaram: pronto, agora ele... Tá louco de uma vez. Agora ele enlouqueceu de vez. Enlouqueceu de uma vez. E eu me lembro que eu saí dando minhas roupas, tudo. E aí o dia foi passando, macho. O outro dia chegou, o amanhã chegou, né? Aí foi manhã, sim, tarde, e aí chegando aí no almoço, no refeitório, os colegas começaram a dizer assim: irmão, o senhor não disse que ia ser liberado, irmão? Crente não mente, não. Cadê, irmão? Porque o crente é julgado, né? Sim. O crente, ele é muito julgado, né? O pessoal tem essa coisa as pessoas têm essa coisa de julgar o crente. Então, irmão, né? Eu disse: não, se Jesus falou, ele vai cumprir com a sua palavra. E eu me lembro que faltou energia ali. Faltou energia. Nesse mesmo dia, faltou eletricidade no presídio todo, não é? E começou uma zoada, um barulho para querer levantar uma rebelião. Então, isso foi muito tenso mesmo. O diabo fez de tudo para que a minha liberação não chegasse. E eu me lembro que eu fui fazer uma oração, fiz uma oração ao Senhor, os monitores me chamaram: vamos aqui fazer uma oração para que acalme tudo isso, que volta a energia. Eu me lembro, irmã Vilma, que naquele momento eu comecei a orar ao Senhor e disse: Senhor, nada vai atrapalhar os teus planos e projetos na minha vida. Se foi o Senhor, e eu sei que foi, que falou comigo, dizendo que eu ia sair daqui, Senhor, no amém, o Senhor vai fazer essa energia voltar. E eu me lembro que naquela hora, quando eu terminei a oração, que eu disse assim: amém, não deu 2 minutos não, voltou tudo ao normal, não é? Mas só que a dúvida continuou, foi chegando o finalzinho da tarde, e eu disse: não vai sair mais não. Aí teve uma hora que eu estava tão angustiado, né? Que eu fui deitar assim numa pedra, tinha uma pedra, um banco, e eu deitei, eu disse: Senhor, eu vou dormir aqui, porque eu não aguento mais, a minha fé já está indo embora, está todo mundo me perguntando, e eu sei que o Senhor é fiel. E enquanto eu tentava cochilar, eu me lembro que uma voz gritou assim: Reginaldo Francisco Vieira. Era um agente penitenciário, né? E eu disse: sou eu. Ele disse: vamos lá na recepção, que precisam falar com você. Aí ele me tirou de lá, eu perguntei a ele: é o quê? Ele disse: é coisa boa. Aí eu fui, eu disse: Jesus. Aí ele está dizendo: chegou o momento. Deus é fiel mesmo. E aí, irmão, não sei o quê. Aí eu fui com ele. E eu me lembro quando eu cheguei lá, era a ligação da advogada da doutora Fernanda, que era da unidade prisional. Gostava muito de mim. Quando eu me converti, me deu muito incentivo para permanecer na presença do Senhor. Mesmo ela sendo espírita, não é? Me apoiou muito. Ela sempre dizia que eu era muito inteligente, que Deus usou muitas vezes a boca dela ali para falar comigo. E ela ligou para mim. Era uma ligação da doutora. Eu disse: rapaz, está certo. Aí eu atendi: Reginaldo, eu estou ligando para você, para lhe pedir que você ore, que amanhã eu vou estar indo fazer uma prova, e eu preciso que você ore. Irmão, eu disse: Jesus, essa mulher ligou para pedir oração. Eu pensei que era a minha liberação, eu não acredito não. Eu vou fazer uma prova e eu quero que você ore por mim. Eu pedi que lhe buscasse para pedir oração a você. Aí eu disse: tá certo. E tem mais uma coisa, que você sabe que eu não podia dizer a você, porque o outro dia era feriado, né? Eu não ia poder sair no outro dia. E vinha um final de semana também. Então ela disse assim: eu sei que eu não podia lhe dizer tudinho, mas tem mais uma coisa que eu quero lhe dizer. Fique calado, diga nada a ninguém não, viu? Para que ninguém faça nada, tente tirar a sua vida alguma coisa. Fique calado, mas assim, hoje chegou a sua liberação. Glória a Deus. Muito lindo, e eu glorifiquei ao Senhor, dei um
glória bem alto ali. E eu disse, agora como não dizer, se eu já disse a todo mundo que o Senhor, e ela ficou muito emocionada. Eu disse, antes da senhora dizer, doutora, Jesus já havia falado comigo que hoje ia chegar a minha liberação para a glória do nome do Senhor. E a reação daqueles seus amigos? Não, eu ganhei mais 2 vidas nesse dia para Jesus, não é? Ganhei Glória mais 2 louvadores para Jesus. E foi muito lindo a minha saída daquele lugar e sair de uma vez por todas, não é? Foi lindo, tremendo, e eu precisava contar essa parte, né, da minha história, porque isso aí me marcou muito. Sim, a sua saída, né? Isso, e ouvir a voz de Deus, né? Sim. Aquela voz que fala, que até hoje fala comigo todos os dias. Glória a Deus. Então, a gente vê a mão de Deus, né, nesse período que o Senhor permaneceu detido, na sua saída. E até hoje, como já foi falado, né, hoje o Senhor é um presbítero, é uma bênção na casa de Deus. E para a gente adiantar aqui, que as horas, né, não esperam, está aqui a nossa querida a irmã Daniele, que é a sua esposa, né, e a gente tem uma curiosidade também, né, de saber como vocês se conheceram. Mas, antes disso, nós gostaríamos de ouvi-la louvando ao Senhor. E, logo após isso, a gente quer saber, né? Porque, como o senhor falou, relatou, vocês têm uma filha, né? Vocês têm uma filhinha. Então, nós vamos dar esse intervalo para adorar ao Senhor. E ela vai retornar aí, falando como foi esse encontro de vocês dois, e hoje vocês são casados e têm uma família linda. Então, vamos adorar o Senhor aqui junto com a nossa querida irmã Daniele. E eu peço mais uma vez que vocês compartilhem esta live e que vocês também deem o seu like. Adorem ao Senhor em espírito e em verdade. Não acabou, espalharam por aí que já terminou e que era o teu fim, mas não terminou. Se enganou quem pensou que a história findou, se equivocou. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar com os olhos da fé, passear e enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, que as evidências gritam que é pra desistir, mas Deus está dizendo: ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto, e a
glória a Deus, que louvor maravilhoso. Quando não tem vida, Ele traz a vida. Assim como trouxe vida, né, presbítero Reginaldo, a sua vida, e formou aí uma família linda. E eu quero ouvir agora, nós estamos ansiosos para saber como foi esse encontro de vocês dois. Casaram, tiveram filhos. Fique à vontade, irmã Daniele, para resumir, né, sobre esse encontro, sobre esse casamento e sobre essa família linda que vocês são hoje, para a glória de Deus. Amém. Glória a Deus. Pai do Senhor a todos. Irmã Vilma, é uma alegria muito grande para mim poder participar desse momento maravilhoso. Eu vou tentar resumir o máximo possível. E quero dizer que o nosso encontro se deu a partir de uma promessa. E Deus havia me prometido, dentro de um cenário que eu vivia, e a minha oração, eu especificava, eu gostava de especificar, eu gostava muito de anotar aquilo que eu queria receber da parte do Senhor. E quando eu pedi a Deus alguém para a minha vida, eu descrevi. E foi incrível, porque Deus me entregou da forma que eu pedi. Glória a Deus. E a partir de uma promessa que Ele me fez, se deu o nosso encontro, porque eu estava vivendo em um momento muito difícil na casa da minha mãe. Minha mãe teve 8 filhos, e eu vivia lá e eu dizia: Deus, eu preciso de um destino, eu preciso que o Senhor mude a minha história, que o Senhor faça algo. E logo após de eu ter descrevido o que eu queria receber da parte dEle, eu fui para um círculo de oração. E nesse círculo de oração, Deus me fez uma promessa lá. Eu orava em oração. Depois que eu me levantei da oração, Deus usa uma pessoa para mim, e ela chega para mim dizendo assim: o que eu tenho preparado para você é coisa grande. Glória e eu parei para ouvir, e Deus dizia para mim assim: alguém está sendo preparado e só vai sair de lá de dentro pronto. Porém, eu, Deus, quero apresentar a você. Vai te dar nome, vai te dar honra, e vai tirar você de dentro da casa da sua mãe, do cenário que você está vivendo hoje. Porém, aguarda, porque será no tempo. E eu não imaginava que seria ele, né, que Deus iria me apresentar, porque eu também não imaginava o que significava tudo aquilo. Vai sair de lá de dentro pronto. E eu dizia: meu Deus, lá de dentro da onde? Né? Eu não imaginava de onde seria. E quando o Senhor disse isso para mim, eu guardei no meu coração. E logo em seguida, não demorou muito, a gente já foi apresentado como amigos. E a gente, antes de sermos casados, a gente tinha uma amizade, né? Era um elo muito forte. E só uma pergunta: vocês moravam no mesmo bairro? É isso? Isso. Ah, tá. Morávamos então vocês... no mesmo bairro. E fomos, só que, como ele teve essa vida toda, ele assim, nunca estava presente no mesmo bairro, né? Sempre esteve fora. Então, a gente não teve essa oportunidade de se conhecer antes. A gente se conheceu já dentro da igreja, porque foi Deus que nos apresentou. Então, quando Deus nos apresentou, foi justamente para sermos amigos. E a gente criou uma amizade. E foi no momento que a gente começou a se gostar, né, um do outro, em meio à amizade. E foi quando ocorreu o nosso namoro. E Deus já havia feito essa promessa para ele também, enquanto ele estava lá dentro, né? É incrível que, enquanto a gente conversava, as conversas pareciam que se batiam mesmo. E quando ele disse para mim: olha, enquanto eu estava lá dentro, Deus usava alguém para mim. E dizia que tinha uma joia aqui fora, que estava me esperando. E essa joia era para eu cuidar. Porque Deus disse que o projeto era para que, através de mim, ela tivesse honra, ela tivesse nome, e que eu fosse o responsável para tirar ela dentro da casa da mãe dela. Então, assim, bateu a conversa. Eu disse: não, então é esse homem aí que eu quero casar, vamos embora. Deus me apresentou ele, e foi dessa forma que se deu o nosso casamento. Aí veio uma filhinha. Somos casados, vai fazer 15 anos, e o fruto do nosso casamento foi Júlia. Nós temos uma filha que tem 12 anos hoje, e é uma bênção nas nossas vidas. Glória a Deus. Lindo testemunho de vocês. E, pelo que vocês relataram também, Deus abriu as portas, né? Hoje vocês são empresários, trabalham juntos, não é isso? Conta um pouquinho para a gente o que vocês fazem. Pronto.
nós trabalhamos juntos. Na verdade, começamos Sempre a trabalhar juntos, faz né? 7. Desde que Deus uniu até hoje, até no trabalho. Onde Coisa você me linda. vê, você vai ver ele. Onde você vê ele, você vai me ver. Além de casados, nós temos uma amizade muito forte. E é meu companheiro, é meu parceiro, meu amigo. Eu gosto de dizer sempre. E Deus me presenteou, agora diariamente trabalhamos juntos, né? Faz 7 anos que ele decidiu largar os seus sonhos, porque ele tinha sonhos dele, ele tinha projetos, e ele me contava muito, sempre foi muito esforçado para querer conquistar aquilo que sonhava, mas a partir de um sonho que eu tive, ele decidiu abrir mão daquilo que ele sonhava para sonhar comigo, o meu sonho, e é por causa disso que hoje ele trabalha comigo, já faz 7 anos, trabalhamos juntos, dormimos juntos, acordamos todos os dias e trabalhamos, e é o dia todo assim. E não enjoa, não, não. Não, porque tudo que é de Deus é só para descontrair um pouco, né? Mas o que é de Deus não tem como enjoar. A gente sabe que existem, né, divergência, é normal todo ser humano, mas quando Deus une, né, é algo tremendo, né, presbítero? Eu me lembro que não foi fácil, né, para a gente namorar, porque as pessoas me conheciam, mesmo que eu tinha se soltado, né? Não estava na igreja, mas tem aquela coisa, está se escondendo atrás da Bíblia. Eu não entendo até hoje isso, que a Bíblia é tão pequena, né, para alguém se esconder por detrás dela, mas dizem que está se escondendo atrás da Bíblia, eu não dou um mês, não é? As pessoas começam a colocar limites, né, para o que Deus tem poder para fazer. Então, aconselharam, rapaz, não faz isso não, tu sabe quem é esse jovem. E eu tinha uma fama muito, muito grande. Eu me lembro que eu contei o meu testemunho em um determinado dia, e depois que eu terminei de contar o testemunho, a irmã me pediu para me abraçar no mesmo bairro que a gente mora. Irmão, eu quero dar um abraço no senhor. Eu disse, amém. Ela me deu um abraço e disse, eu quero lhe dar um abraço, que eu tinha tanto medo, irmão, de me encontrar com o senhor. Quando dizia assim, que nessa época me chamava pelo vulgo de gaguinho, né? Que o senhor curou minha gagueira, né? Eu era gago, assim, bem... foi uma coisa tremenda do Senhor mesmo. E ele disse assim, rapaz, eu tinha tanto medo de me encontrar com você. Todo mundo dizia assim, se você se encontrar com aquele jovem, corra, se esconda, faça qualquer coisa, porque todos os crimes que aconteciam eu colocava para mim, mesmo os que eu não cometi. Então, assim, disseram a Daniela, não, como é que você vai casar com esse homem? Faça isso não. E foi uns conselhos assim, mas aí eu estava bem, assim, sempre muito firme na igreja. Aí eu passei eu voltei para a casa da minha mãe, não é? Comecei a morar sozinho, porque meus pais já estavam separados, não estavam no mesmo lar. E eu comecei a morar sozinho, e eu ia todo dia para a igreja, mano. Todo dia. Chegava lá, o diácono da igreja, dirigente da congregação, a congregação em Beira Rio 1, na cidade de Tabajara, do campo de Abreu Lima. Eu chegava lá, irmão, eu quero orar. O senhor me presta a chave da igreja, ele me dava a chave da igreja, eu ia orar. Todos os dias eu ia para a igreja orar. E eu conheci Dani nesse contexto. Um jovem da igreja me apresentou, vamos lá conhecer umas meninas ali, que eu conheço, vamos conversar na casa delas. Aí foi quando eu conheci Dani. Não é? Eu disse, essa mulher, e eu contei aqui nos jovens, que aí aqui vai para os jovens que estão aí nos ouvindo, tá? Eu me lembro que eu fiz uma prova com Deus. Senhor, se essa jovem for para a minha vida, porque eu tinha muito medo, né? De me entrar em um relacionamento e que me fizesse afastar da presença do Senhor. Se essa jovem for para a minha vida, se for do Senhor mesmo, ela tem que gostar de fazer o que eu faço. E eu evangelizava nessa época nos ônibus, né? Gostava de pregar nos ônibus. E um dia eu fui com ela para o centro do Recife, eu disse, eu quero saber se ela é de Deus mesmo. Aí eu me levantei, e antes de me levantar, eu olhei para ela e disse assim, eu vou pregar aqui. Ela disse, tá certo. Aí eu disse assim, eu vou me levantar e fazer uma oração. Aí ela disse assim, faça a oração que depois eu canto. E ali eu fiz uma oração, ela cantou e nós pregamos a palavra aquele dia no ônibus. Você olhava assim, as pessoas olhando, rapaz, um casal de jovens. E assim foi a nossa história, círculo de oração. Nós estávamos sempre no matutino, culto matutino de manhã. O nosso relacionamento começou de uma amizade, de culto. Saía da vigília, ia para um culto, ia para o outro. E a gente foi se gostando até que ela me pediu em namoro e deu tudo certo. Ah, foi ela que pediu em namoro? Corajosa! Que bênção. E para a glória do nome do Senhor, hoje, como ela falou, né? Nós temos uma filha linda, maravilhosa, perfeita, a Júlia Gabriele, que louva o Senhor, que é uma serva de Deus, que o Senhor também tem um chamado muito grande na vida dela. Não é? Ainda naquele período eu fui separado para auxiliar da igreja, né? Depois fui separado para diácono da igreja. Com 18 anos eu estava como diácono da igreja, com 19 anos
eu acho que 18 anos auxiliar da igreja, com 20 anos eu era diácono, e aí e até hoje eu sou, agora sirvo ao Senhor como presbítero da igreja. Muitas promessas do Senhor, não é, têm se cumprido na nossa vida. O Senhor nos entregou, porque Ele disse que ia dar um nome, não é, a ela. E é interessante quando Ele falou assim, alguém que vai te dar um nome. Não é, e foi realmente, a nossa empresa usa de cara, de frente, assim, o nome de Dani. Né? Nós trabalhamos hoje juntos, já há 7 anos, e assim, é um prazer poder viver essa vida com ela. E temos vivido muito cumprimento de promessa do Senhor na nossa vida, infinitas promessas do Senhor. E a cada dia, e assim, com o Senhor é assim, Ele vai falando, vai fazendo promessa, vai cumprindo, e cada vez mais vai acontecendo. E hoje vocês congregam aqui conosco na Libertas, e já faz quanto tempo que vocês estão aqui conosco? Vai fazer 1 ano que nós estamos servindo ao Senhor aqui na Assembleia de Deus Libertas. É um prazer poder estar aqui com vocês, servindo ao Senhor. Eu passei 14 anos no último ministério, né, que servimos ao Senhor com alegria. Chegou o tempo de Deus, nós chegamos nesse ambiente, não é, nessa casa, e aqui o Senhor tem cuidado de nós. Temos sido muito bem recebidos nesse ambiente, nesse lugar. Esperamos sempre poder fazer a obra de Deus e contribuir de alguma forma através do dom do Senhor com a obra do Senhor aqui na terra. Amém, glória a Deus. Inclusive, o senhor leva aí o título, né, de filho do pastor presidente Alexandre França, e colocaram, né, um nome, Rafael França. Foi uma brincadeira nos bastidores da igreja. Nossa igreja é uma igreja muito... liberta, né? Liberta de sim. tudo. Então, a gente é uma família mesmo, família, né? Temos esse carinho, então é uma brincadeira, isso surgiu, mas assim, é de fato um pai para mim. Eu precisava de um pai, como o pastor Alexandre. O Senhor recolheu o meu pai, faz 1 ano que o Senhor levou o meu pai, não é? Aceitou Jesus no leito, mas aí eu precisava de fato de um pai. Eu tenho o pastor Alexandre como um pai, e esse é o papel de um pastor mesmo, é ser pai das suas ovelhas. E eu sou grato a Deus por isso. E ele tem demonstrado isso a cada dia, né, do pai que ele é na vida de vocês, na igreja, e que isso venha perdurar até Jesus voltar. E a gente tem visto o quanto vocês têm sido bênção aqui para a Libertas, e que Deus continue abençoando a vida de vocês. Mas antes de terminarmos, eu gostaria, presbítero, que o senhor deixasse um versículo, uma palavra rápida para os corações de todos aqueles que ouviram seu testemunho tão edificante, né, junto com a sua digníssima esposa, a irmã Daniele. Então, deixe para nós, por gentileza, um versículo para que quem está em casa, que está nos ouvindo, venha receber a palavra, né? Então, eu quero deixar aqui para a nossa meditação, Salmos 113, o verso 5 e 6 diz assim: quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se abaixa para contemplar as coisas que estão no céu e na terra. Ele levanta o pobre do pó e do monturo ergue o necessitado, para que ele possa assentar em cadeira de príncipes com os príncipes do seu povo. Ele faz que a mulher estéril more em casa e seja alegre mãe de filhos. Louvado seja o Senhor. Então, eu deixo esse versículo para a nossa meditação. Ele ergue do pó, do monturo necessitado, e faz sentar em lugares de príncipe. Para mim, estar hoje na Libertas, fazer a obra do Senhor neste lugar, e todas as vezes que eu subo no púlpito da igreja como presbítero, que eu vou assentar-me no púlpito da igreja, eu me lembro desse versículo que resume a minha história. O Senhor me tirou do pó, do monturo, me ergueu, nos deu um nome e nos fez assentar, e nos faz todos os dias nos assentarmos em cadeira de príncipe com os príncipes do seu povo, com a senhora missionária Vilma. Então, assim, eu quero deixar essa palavra para o teu coração. Você que está nos ouvindo, assistindo esse testemunho, eu espero ter sido canal de Deus para a tua vida, canal de Deus para a tua família. Eu quero dizer que há esperança, sim, para o teu filho, há esperança para o teu esposo. De repente está nas drogas, não desista. A minha mãe nunca desistiu de mim, mesmo afastada da igreja, ela orava todos os dias. Hoje ela é uma serva de Deus, voltou para Jesus a partir da minha convenção, e assim aconteceu
acontecerá na tua casa, no meio da tua família. O Senhor tem grandes coisas para realizar na tua vida, na vida da tua família. E do pó, do muturo, Ele vai erguer esse teu marido das drogas, Ele vai tirar teu filho das drogas, Ele vai restaurar o teu casamento. Eu quero ser boca de Deus aqui esta noite para lhe dizer que o Senhor tem uma grande obra para realizar e só o Senhor pode fazer isso. Quem é como o Senhor nosso Deus, que ergue do muturo? O Senhor vai erguer a tua casa para a glória do nome do Senhor Jesus. Receba essa palavra. O Senhor vai entrar com salvação no teu lar. Eu profetizo que em nome de Jesus os teus filhos não se perderão nas drogas. Eu profetizo que o inimigo não vai ceifar a vida da tua casa. Você e a sua casa servirão ao Senhor. O Senhor tem grandes coisas para realizar e eu acredito nisso. E se você acredita nisso também, escreva aí nos comentários: eu creio, eu recebo. Amém? Que Deus te abençoe, abençoe você, a tua casa e a tua família, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Eu quero já agradecer a vocês pelo convite, né, por ter atendido, ser aí o primeiro casal a estar dando abertura ao programa Edificando Vidas, e que Deus continue, presbítero, abençoando o seu ministério, a sua vida, a sua família, junto com a sua linda esposa. Que Deus continue abençoando esta família. E eu quero aqui, rapidamente também, agradecer a todos os telespectadores que ficaram conosco e que ouviram esse testemunho. E todas as segundas-feiras nós estaremos aqui, sempre contando testemunho para edificar a minha vida, a tua vida. E segunda-feira que vem nós estaremos aqui novamente para a glória de Deus. Todos esses testemunhos, tudo, eu sempre falo que tudo é para a honra e para a glória do nome dEle. Então eu quero aqui juntamente com vocês fazer uma oração, agradecer a Deus pelas vossas vidas, agradecer pela vida do nosso pastor presidente, Alexandre França, a sua esposa, todos os nossos companheiros e amigos que nos ajudaram nesta noite, a mídia, presbítero Raoni. E quero te convidar agora, coloca a mão no teu coração. Se você, neste momento, quer entregar a sua vida para o Senhor, nós estamos aqui, acompanhando o chat, você que foi tocado por esta palavra e queira aceitar, se voltar, fique à vontade e nós faremos uma oração. Mas eu quero aqui já te convidar a orar pela tua vida, e eu convido todos que estão aqui também em agradecimento a Deus por esse momento tão lindo, tão sublime, né, que edifica as nossas vidas. Então, oremos. Querido Deus, eterno Pai, Senhor, nós louvamos o teu nome, Senhor, pela vida deste casal, por tudo que o Senhor fez nas vossas vidas, por essa trajetória tão linda e pela tão grande salvação na vida do presbítero Reginaldo, da sua esposa, da sua filhinha. Que o Senhor continue, Senhor, ajudando, fortalecendo, e que eles continuem sendo esse testemunho vivo, Senhor, de salvação e de restauração para muitas vidas. E quero te apresentar, Senhor, se existe alguém que ouviu esse testemunho, estas palavras, e precisam de salvação, precisam de mudança na sua casa, na sua família. Talvez esteja alguém aí na sua casa, no trabalho, ou até no hospital representando alguém. Visita agora, Espírito Santo. Faz a obra neste coração. Faz a obra, Senhor, nesta vida que precisa, Senhor, do teu amor, que precisa de salvação. Pois quem é o homem sem Deus? E a tua palavra diz, Senhor, que tu não é homem para que minta com todas as tuas promessas. Assim como o Senhor fez na vida do presbítero Reginaldo. E hoje, Senhor, esta promessa, ela é cumprida. E nós estamos aqui como testemunhas vivas, Senhor, desta tão grande salvação na vida deste homem, aonde se tornou um obreiro, e na vida, Senhor, desta pessoa que se encontra aí do outro lado.
que crê que o Senhor é a salvação, é a vida eterna. Oh Deus, eu sei que por muitas vezes a mãe do presbítero Reginaldo talvez abriu mão dele. Mas a tua palavra diz que ainda que uma mãe venha se esquecer de um filho, ah Deus, todavia o Senhor nunca se esquecerá de nós. E eu também sou testemunha viva disso. Quando nasci, Senhor, de um lar totalmente desestruturado, mas estou aqui, Senhor, cumprindo o teu ID, cumprindo com o teu evangelho. E eu creio que na vida de muitos que estão nos ouvindo agora, e que esse testemunho penetrou no seu coração, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós te pedimos ou pensamos, através desse poder transformador que é o teu evangelho. Senhor, se existe uma pessoa agora que se encontra nessas condições, a qual, Senhor, o nosso presbítero esteve lá atrás, um dia. Visita agora aqueles que estão nas prisões, presos pelas drogas, pelo mundo do crime. Oh Deus, nós cremos neste poder transformador. Visita agora através do teu Espírito Santo. E que haja cura, haja transformação e haja, Senhor, salvação para a glória do teu nome. Quem sabe esta pessoa que está nos ouvindo agora, sem forças, até num estado deplorável, estará aqui junto conosco neste sofá, te dando graças, louvores e adoração por um milagre, Senhor. Assim como teu filho alcançou este milagre, eu creio que muitos sentarão neste sofá e, Senhor, vão aqui render graças a Ti e dizer: Senhor, muito obrigado, porque hoje eu posso dar o meu testemunho. Eu creio que vidas virão, Senhor. Oh, glória a Deus. Nós cremos, Senhor, pela fé, e desde já, ó Pai, nós te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Louvado seja o teu nome para todo sempre. E eu quero agradecer mais uma vez ao nosso Deus por esse tão sublime momento de estar com você. Muito obrigada pela sua audiência. Continue compartilhando, continue dando o seu like para outras vidas serem abençoadas. E eu já quero te convidar a estar conosco aqui segunda-feira, às 19 horas, com outro testemunho. Quero mais uma vez, com muito carinho, agradecer ao pastor Alexandre França, o pastor presidente desta igreja, agradecer também a sua esposa, a nossa querida irmã Liliane França. Que Deus continue abençoando este casal que está à frente desta tão linda obra e que o Senhor continue prosperando esta igreja. E eu já quero te convidar, você que ainda não conhece, você que ainda não nos fez uma visita, venha nos fazer uma visita aqui em Coqueiral, em Recife. Eu creio que agora vai aparecer o endereço da nossa igreja e você será muito bem-vindo. Aqui na Libertas você é muito bem acolhido, pois nós somos uma família. Que Deus continue abençoando a tua vida e mais uma vez, meus queridos, meu muito obrigado por atender o nosso convite. Que Deus abençoe a todos e a toda essa equipe. E o nosso querido presbítero Raoni vai terminar juntamente conosco, adorando a Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Até segunda-feira que vem, se assim Deus nos permitir. Eu vivi dentro de um calabouço, aprisionado sem poder sair. Para mim era o fim do mundo, a vontade era sair dali. O inimigo fez de tudo pra minha vida
vida acabar. Mas apareceu um homem que estendeu a mão para me ajudar. Foi Jesus, o Nazareno. Foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno. Foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Me deu.